E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de C++ com um novo exercício para a gente resolver. Desenvolva um programa em C++ que receba os valores dos dois catetos de um triângulo retângulo e calcula a hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Então aqui lembrando, pessoal, lembrando a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Como eu quero achar a hipotenusa, o que eu tenho que fazer? Esse ao quadrado, pessoal, ele passa para lá tirando a raiz. Então vai ser o quê? O minha hipotenusa, aqui no caso vai ser o C, né? Ele vai ser a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. Tudo bem? Então a gente vai usar uma outra função matemática que é a função de raiz quadrada, que é SQRT. Square root, né? A abreviação de square root. Então vamos lá, vamos fazer então, vamos abrir aqui, abrir um programa. Esse aqui é o último exercício que a gente fez na última aula. Aqui nós usamos a função poll, tá? Agora a gente vai usar a função mais convencional, né? Que é você multiplicar o quadrado duas vezes. Então aqui que eu vou fazer, eu vou copiar esse código, tudo bem? Para ganhar tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo aqui, um novo project. Vou criar aqui files, source, C++, né? Vou escolher o meu diretório lá, Vou colocar aqui, por exemplo, hipotenusa. Tudo bem? Vou salvar e vou dar um finish. Aqui, eu vou colar, pessoal, só que eu vou tirar essa estrutura aqui, e vou deixar só a minha estrutura básica de programa para ganhar um tempinho. Tudo bem? Então a biblioteca está aqui, o int main return 0. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar variáveis. Da mesma forma, pessoal, catetos e hipotenusas são números float, né, números com vírgula. Então a gente vai poder usar, por exemplo, float. Eu vou criar a variável float e vou criar aqui, são 3 catetos, né? A, B, C, ou se você quiser, pode ser aqui, sei lá, hipotenusa, cateto 1, cateto 2, você pode chamar da forma que você quiser, tá? Aqui no exercício ele pediu para a gente usar ABC, deu um exemplo, né? Então vamos utilizar esse formato aqui, ABC, sendo que o C é a nossa hipotenusa, para ficar mais correto, né? Então ABC, e aí o ponto e vírgula. Agora que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um printf para escrever na tela para a pessoa digitar os dois catetos, tudo bem? Então eu posso fazer o seguinte, por exemplo, digite o primeiro cateto. Posso fazer assim, tá? Primeiro cateto. E aí eu posso fazer assim, dou um ponto e vírgula, escrevo aqui agora o scanf, né? E vou ler aqui, com o e comercial, né? Só que é percentual, na verdade, F, porque é float. E aqui do lado de fora o meu e comercial atribuidor. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o A. Eu posso fazer dessa forma. E aí eu posso, por exemplo, aqui, copiar e colar na linha de baixo. Aqui no caso o primeiro vai ser segundo cateto. Careto não é cateto, né? Cateto. E aqui vai ser a B. Fazendo dessa forma, eu digite o primeiro cateto, digite o segundo cateto. E aí ele salva o primeiro na variável A, salva o segundo na variável B. Funciona? Funciona, eu posso fazer isso sem problema. E aí deixa ele compilar aqui e rodar, ele vai apresentar a mensagem. Digite o primeiro cateto, digito, por exemplo, 3. Digite o segundo cateto, digito 4, por exemplo, tá? Então ele pode fazer dessa forma. Ou a gente poderia fazer também, pedir para ele escrever tudo de uma vez só, né? Digite os dois catetos, também poderia. Mas deixa isso para um outro exercício, tá? Vamos fazer com calma para a gente aprender a usar as ferramentas. Printf, scanf. Tudo bem? Então agora que a gente fez isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a minha hipotenusa, pessoal. O C é o quê? Lembra que é a raiz quadrada dos quadrados dos catetos? Então o que eu vou fazer? Vou chamar o SQRT, que é a raiz quadrada. Vou abrir o parênteses e vou colocar aqui dentro a minha forma matemática. Poderia usar o pool para levar ao quadrado? Poderia, mas eu posso fazer assim, A vezes A, que é A ao quadrado, mais B vezes B. Então aqui, elevou ao quadrado. Então o quê? É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? É uma forma de fazer também. Aí eu posso escrever aqui, por exemplo, um último printf. E vou colocar aqui, por exemplo, a hipotenusa é. E aí depois o atribuidor, o que eu faço? A hipotenusa é, eu posso simplesmente pegar aqui, colocar o percentual que eu quero, bem na frente. Então, percentual,
Só que tem que estar dentro aqui, né? Ó, tem que estar dentro. Então, ó, percentual, percentual F, né? Tudo bem? E aí do lado de fora, vírgula C. Então aqui ele vai mostrar para mim a hipotenusa. Vamos simular. Então, por exemplo, ó, deixa eu digitar aqui, o primeiro cateto é 3, o segundo cateto é 4, a minha hipotenusa é 5, o famoso triângulo 3, 4, 5, né? 4, 5, 3. Então aqui, ó, novamente, ó, muitas casas decimais. Preciso disso tudo? Não preciso. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, depois do sinal de igual e colocar, por exemplo, ponto 2, para mostrar, por exemplo, duas casas decimais. Então, ó, vamos lá. Simular novamente. Deixa ele compilar. Apertei? Apertei. Então, ó, digite o primeiro cateto 3, o segundo 4, a hipotenusa é 5. Tudo bem? Poderia colocar um barra N também aqui antes, ó, para ficar mais bonitinho, se vocês quiserem, aqui antes e aqui depois, ó. Vamos lá? Mas aqui é pura estética, tá? Mas o importante é entender o que a gente está fazendo. Então vamos lá. Então o primeiro cateto é 3, o segundo é 4. Ó, ali deu um espaço aqui e um espaço aqui, ó, dois espaços. A hipotenusa é 5. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então a gente já está começando a trabalhar agora com a biblioteca MATH, né, que está dentro aqui da nossa biblioteca geral. E já aprendemos a usar funções ao quadrado, raiz quadrada, que são as principais que a gente usa. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, pratiquem, é muito importante vocês codarem, vocês têm que digitar, isso aqui é importante. E pessoal, até a próxima.